Olá meninas, tudo bem? O nosso bate-papo de hoje é sobre organização pessoal. Eu sempre recebo perguntas tanto no blog quanto na fanpage, nas redes sociais, perguntando como dar conta de tudo, dicas para se organizar, como dar conta de trabalho, faculdade, casa, família, namorado, marido, cachorro. E hoje eu vim aqui dar as minhas dicas para vocês. Eu também já fiz um vídeo sobre como se organizar financeiramente, eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas hoje eu vou dar assim dicas gerais para você se organizar bem e conseguir conciliar todas essas atividades. É claro que não é fácil, principalmente para nós, não sei se é uma coisa que acontece só com as mulheres, mas nós temos que cuidar de trabalho, de faculdade, de namorado ou marido, algumas de casa e ainda temos que ficar lindas. Então, gente, não é fácil mesmo, mas com jeitinho, com organização, tudo dá certo, com muito amor também, no final tudo fica bem. Vamos lá, o primeiro passo, assim, pra você se manter organizada na sua vida, tanto pessoal quanto profissional, é você anotar as coisas que você precisa fazer. Se você, hoje você ficou sabendo que na semana que vem você tem uma reunião no seu trabalho, por exemplo. Então você já para tudo o que você está fazendo e anota na sua agenda. Não tenho agenda, é muito pesado para carregar na bolsa. Então pega o celular. Geralmente o celular tem agenda, então é muito fácil você colocar e às vezes até depois ele te lembra, ele te manda um lembrete. Pelo menos o meu, ele manda lembrete 10 minutos antes do evento, né, que a gente cria. E também ele manda por e-mail, então não tem erro de você esquecer. Uma das coisas que bagunça toda a vida, tanto pessoal quanto profissional, é esquecer dos compromissos. Esquecer que você tem dentista, esquecer que você tem médico, esquecer que você tem uma reunião de trabalho, esquecer que você tem enfim, vários outros compromissos. Isso bagunça toda a sua vida. Então anotar é o passo mais importante, gente. Eu anoto tudo. Ou eu começo ou eu finalizo anotando as minhas atividades do dia seguinte, as atividades importantes, coisas, contas para pagar também é algo que eu anoto muito, assim, perto da data do vencimento, quando a conta é muito urgente, que você não pode de jeito nenhum deixar de pagar. Por exemplo, emplacamento do carro. Você tem que pagar na data tal, você não pode deixar de pagar. Então eu sempre coloco alguns dias antes, no dia, coloco na agenda do celular, coloco na agenda normal. Dá um pouquinho de trabalho você tirar um tempo pra fazer isso, mas depois que você toma o costume, que você se acostuma a anotar tudo na sua agenda ou anotar em algum lugar que você vai lembrar, vira assim algo muito fácil pra você, vira um hábito. E agora o carrinho do gás tá aqui passando. Aqui em casa é coisa de dúvida. É o carrinho do picolé, do gás, do pão, do sonho. Então, gente, desculpa aí o barulho, mas enfim. Outra dica que serve tanto pro pessoal quanto pro profissional, o profissional principalmente, é você ver o que tem prioridade no seu dia, no seu mês, na sua semana. Um dia eu cheguei em casa, assim, meio muito estressada. Falei, mãe, eu tenho tanta coisa pra fazer, eu não sei por onde eu começo, e aí eu não consigo fazer nada, no fim eu não consigo fazer nada. E aí minha mãe falou, olhou assim, ela é muito calma, né? E ela olhou assim pra mim, minha filha, olha o que é prioridade pra você, o que é prioridade no seu dia. E aí eu parei e fiquei pensando no que ela falou. Primeiro eu falei, tudo é importante. Depois eu fiquei pensando no que ela falou. Realmente tem coisas que, se você for perceber, não são tão urgentes, sabe? A gente que vai colocando tudo ali pra gente fazer, mas tem coisas que não são necessariamente importantes para aquele momento ou para aquele dia. Dá pra fazer amanhã ou até sexta-feira ou na semana que vem. Dá pra fazer tranquilo, tem um prazo ainda pra você fazer. Aí você escolhe as coisas que estão assim ali no limite, que você realmente tem que entregar, trabalhos que você tem que entregar. Hoje é urgente você levar o seu filho no médico, por exemplo. Você tem que parar tudo e fazer isso. Algumas outras coisas você vai ver que podem esperar, sabe? Depois que minha mãe me deu essa dica, isso mudou muito na minha rotina, porque eu comecei a separar o que era mais importante. Isso aqui é muito importante, isso aqui é mais ou menos pode ficar pra amanhã. Assim a gente vai se organizando e deixando a vida muito mais leve, muito mais tranquila. Às vezes é nós mesmos que colocamos muito peso nas nossas costas e quando a gente vê, a gente tá muito sobrecarregada, muito estressada, e aí acaba sobrando pras pessoas que a gente gosta, né? Sobra pro namorado, sobra pro marido, sobra pra mãe, pro pai. E aí não dá, gente, não dá, não tem condição. Você vai ficar doente, inclusive. Outra coisa que ajuda muito é você se estipular metas. O que isso significa?
Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito real meu. Eu tinha que entregar o meu trabalho da pós-graduação, o meu trabalho final, e ele era um artigo de 20 páginas. Então o que eu pensei? Ao invés de eu ficar igual uma doida, escrevendo o artigo inteiro, em um dia só, estressada e tudo mais, eu pensei, eu vou dividir as páginas em dias. Cada dia eu tenho que escrever, sei lá, 2 páginas, eu acho que era isso que eu tava fazendo. Pra finalizar o artigo, assim, um pouco antes da data de entrega, e dar tempo da professora corrigir e tudo mais. E pra mim isso dá muito certo, gente, porque eu realmente tenho que atingir aquela meta, eu tenho que escrever aquelas 2 páginas, eu tive que escrever aquelas 2 páginas por dia, e aí no fim eu terminei o trabalho num tempo ok, antes da data de entrega. E é legal também você estipular essas metas bem reais. Por exemplo, o que eu fazia? Eu eliminava a sexta-feira, porque sexta-feira pra mim é um dia muito corrido, eu tenho sempre muita coisa pra fazer. Então pra eu não ficar frustrada, eu eliminei a sexta-feira. E gente, foi assim, muito bom isso pra mim. Como eu falei, eu terminei o trabalho num tempo bem ok antes da data de entrega. E assim eu vou fazendo com tudo. Eu tenho que fazer tal coisa no meu trabalho. Eu tenho que atingir essa meta, sabe? E eu tenho que me esforçar pra atingir a meta. Não adianta também você fazer e não se esforçar. Mas você tem que lembrar que você precisa colocar aquilo no seu dia a dia de uma forma real. Você vai conseguir realizar, sabe? Por exemplo, quando eu trabalhava em escritório fora, eu não poderia ficar fazendo o meu trabalho durante o horário de trabalho. Então o que eu fazia? Eu usava a hora do almoço. Eu estudava meia hora pra prova, fazia 15 minutos de trabalho ou tarefa, até o tempo eu estipulava, sabe? Isso é muito importante, você se organizar dessa maneira. Não vou conseguir fazer todos os dias na hora do almoço, porque um dia eu vou ter que almoçar com meu marido ou com meu namorado, outro dia eu vou ter que dar uma atenção pra minha mãe, pro meu pai, outro dia eu vou ter que pagar contas no banco, vou usar o horário do almoço pra isso. Então você meio que já sabe naquela semana como vai ser, e aí você consegue estipular as metas reais. Gente, tenta fazer isso, que isso é muito bom. Isso otimiza muito o seu tempo e faz com que sobre tempo pra você fazer outras coisas que você quer, pra você curtir, por exemplo, o final de semana. Se você estudar todos os dias essa semana na hora do almoço pra faculdade ou pra escola, enfim, fazer todas essas tarefas da escola na hora do almoço ou antes de dormir, como for melhor pra você, tenho certeza que no sábado vai ter tempo pra família, pra curtir o marido, o namorado, os seus amigos, as suas amigas, pra você ir no cinema, pra você dar uma volta com as suas amigas no shopping, pra você almoçar com a sua avó, sei lá, enfim. Quando eu ia na faculdade, inclusive, eu pegava muito ônibus, então eu aproveitava até o meu tempo que eu tava no ônibus. Eu tentava ler alguma coisa, ou eu fazia muitos resumos em casa pra estudar pra prova, e aí no ônibus eu já ficava lendo no dia da prova, sabe? Dá pra você se organizar assim, dá pra você se manter organizada sem sobrecarregar a sua vida, sem você ficar muito estressada por causa disso. Eu, pelo menos, quando eu não dou conta de fazer as minhas coisas, quando eu não tenho tempo de fazer, quando eu não deixo as coisas organizadas, gente, sério, eu chego a perder o sono porque eu não consigo ficar assim na bagunça, assim, deixa, não tô nem aí, sabe? Eu não consigo. Eu tenho que deixar tudo bem certinho, bem anotadinho na agenda. Vai ter aquele dia que bate aquela TPM, que bate aquela preguiça, que você não quer fazer nada, que você não quer trabalhar, nem estudar, nem fazer nada. Sim, mas isso é ok, sabe? Não é o fim do mundo, não dá pra você ficar também se culpando, se martirizando ou deixando de fazer outras coisas por causa disso. Teve uma menina que deixou um recado lá na fanpage falando que ela era secretária, só que ela não tinha tempo por causa do trabalho pra fazer faculdade, nem pra dar atenção pro marido. Mas ela falou que ela tinha 2 horas de almoço, e aí eu falei pra ela, aproveita essas suas 2 horas de almoço pra fazer alguma coisa legal, pra você organizar a sua vida, pra você estudar pra faculdade, pra você tirar um tempo pra você ir no salão, pra você ir fazer um cabelo, ir fazer uma unha. 2 horas de almoço é bastante, gente, dá pra fazer coisas bem legais. Mas se você não tem hora de almoço, você tem meia hora de almoço ou 1 hora de almoço, é super corrido, quem sabe se você ficar um dia no seu trabalho meia hora a mais organizando mais as coisas, anotando mais as coisas, adiantando alguma coisa, vai sobrar mais tempo pra você ficar mais tranquilo no outro dia, estudar um pouco mais pra prova, na hora do almoço, ou enfim. Ou se você não tem tempo nenhum pra estudar ou pra fazer as coisas mais importantes, se você, por exemplo, tem trabalho, faculdade, marido, namorado, cachorro e ainda tem blog, faz as coisas no domingo. Aqui em casa, o domingo é muito produtivo. Eu tiro fotos pro look do dia, eu edito vídeos, eu programo posts, eu faço bastante coisa pro blog. Então eu aproveito que o namorado assiste o jogo no domingo, então acho que dá mais ou menos
1h30 de jogo, dá pra fazer bastante coisa. Mas sábado, por exemplo, é um dia que eu tenho mais livre. Então eu deixo pra ficar com a família, eu fico com os meus pais, a gente vai pra praia, a gente almoça juntos. Tudo vai se encaixando, sabe? Com jeitinho a gente deixa tudo certo na nossa rotina, tudo organizado. Então é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado aí das minhas dicas pra manter uma organização pessoal. Como eu falei, eu já fiz um vídeo sobre organização financeira, sobre as finanças. Vou deixar o link aqui embaixo, por isso que eu não falei muito sobre isso. Não se esqueça de me acompanhar nas redes sociais, ficar por dentro do que eu tô fazendo no Instagram. Eu sempre tiro muitas fotos, eu amo tirar fotos. Lá na fanpage também eu posto bastante coisa legal. E também não deixa de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Então é isso, meninas. Um super beijo e até a próxima. Tchau!